Porque Deus amou tanto o mundo que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo possa ser salvo através dele. Deus tinha um plano. Satanás não conhecia, o povo judeu já tinha ouvido falar, mas não percebeu. E após rejeitar, Jesus escolheu eu e você para sermos salvos. Mas tudo isso só foi possível porque Ele padeceu por nós. Porque Ele sofreu, foi humilhado, morto, rejeitado pelos seus. Mas a obra foi feita. E o resultado está aqui, eu e você, e o mundo inteiro falando de Jesus. Pessoas sendo salvas, mesmo depois de 2000 anos. Será que não valeu a pena o sofrimento de Cristo? Será que o amor de Deus não venceu o sofrimento? João 42:5 diz assim: eu te conhecia de só ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Jó era um homem fiel, que fazia até o holocausto, pensando que os filhos poderiam estar em pecado. Mas Jó era um religioso. Ele conhecia só de ouvir falar, Mas depois que ele passou pela maior prova da vida dele, é que verdadeiramente ele ouviu e teve intimidade com Deus. E nós não entendemos o não de Deus, ou o silêncio, e o julgamos. E muitas vezes paramos de servir, porque Deus não fez a nossa casa. Porque o emprego ainda não veio. E paramos de adorar, porque a doença ainda dói. Mas o Senhor hoje aqui me diz para mim e para você que há o amor de Deus em nossas vidas. O amor de Deus vai vencer todo sofrimento. E nós vamos dar glórias a Deus se mantivermos fiéis a Ele na tribulação. Paulo, em Filipenses 1:12-14, olha a resposta dele diante de tanto sofrimento que ele passou. Diz assim: mas quero que saibais, irmãos, que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo se tornaram conhecidas em todo o palácio, em todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, adquirindo confiança com as minhas prisões, estão muito mais corajosos para falar a palavra sem temor. A obra foi feita, mesmo com pedrada, com chicote, com cuspe, com humilhação. A obra venceu na vida de Paulo. Mas não foi como ele queria, nem como eu e você imagina a caminhada cristã. Porque nós, quando vemos para a igreja, pensamos que vai ser tudo flores, que aqui é só amor, que aqui só tem convertido, que aqui é só bênção. E quando nos deparamos com os espinhos, começamos a questionar o amor de Deus. Os planos do Senhor não se cumprem no seu tempo nem no meu, mas eles hão de se cumprir para aqueles que se mantêm fiéis. Porque Ele sempre é fiel. E Ele sempre ama aquele que o ama. E
e Ele sempre abençoa aquele que está debaixo da obediência. Porque Deus é amor. Enquanto nós amamos as outras pessoas, dependendo das circunstâncias, se as pessoas também nos amam, Deus é amor. Ele não tem amor, Ele é amor. Mas por que Ele não tira o sofrimento das nossas vidas, nos amando tanto? Será que Ele gosta de nos ver sofrer? João 3,16 nos responde, que foi o que nós lemos. Mas nós temos que entender que no versículo 19 e 20 diz assim: a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque os seus atos eram maus. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que os seus atos não sejam reprovados. Muito dos nossos sofrimentos são consequências das nossas atitudes, dos nossos pecados, das nossas más escolhas. Quantos relacionamentos não foram más escolhas e depois nós pedimos: Deus, converte, Deus, muda. Mas antes de tomarmos decisões, nós não submetemos à vontade de Deus. Nós somos rebeldes, nós somos egoístas, insensatos. E depois, mesmo que nós nos arrependamos e o Senhor nos perdoa, a consequência das nossas más escolhas, Deus não tira, e nós temos que passar por elas. Então, muitos dos nossos sofrimentos não tem nada a ver com o Senhor, não tem nada a ver com o plano de Deus para as nossas vidas, mas são consequências das nossas insensatezes. E nós também temos que aprender com elas, aprendermos a mudar, aprendermos a deixar, a descer, a se humilhar e deixar o oleiro refazer o vaso. Porque assim plantaremos boa semente e colheremos uma colheita abençoada. Aleluia. Nós precisamos de ser mais responsáveis pelas bênçãos em nossas vidas. Nós precisamos de pensar mais sobre as nossas atitudes. Por que não está dando certo? Por que não rompe? Irmão, há pessoas que oram, jejuam, servem e a vida não rompe durante anos e anos e anos. Será que é Deus que não ama e não quer abençoar? A palavra dele diz: eu estou com as mãos estendidas. Eu sou galardoador. Mas há que se fazer concertos, há que se mudar para ter bons resultados na vida. E o Senhor me mostrou uma imagem que eu passava quando era criança. Eu não queria acordar cedo para ir para a escola, e aí minha mãe me forçava a ir, e eu odiava aquilo, que eu queria ficar dormindo. Mas depois de anos e anos e anos acordando cedo, eu vejo o resultado daquela disciplina. E assim é a vida cristã. É esmurrando a carne em nós. É não fazendo o que quer, mas fazendo o que a palavra manda. É que nós seremos verdadeiramente abençoados. Nós precisamos crescer, ser maduros. 2 Coríntios 4,16 diz assim: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos
estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Eu sei que quando a gente está sofrendo, parece que é um sofrimento imenso. Mas depois que passa e você aprende com o Senhor por que você passou por aquele deserto, você vê que valeu a pena. O seu caráter foi moldado. Você aprendeu, você deu valor. Você hoje é mais maduro, mais consciente, mais forte, mais persistente. E é por isso que o Senhor permitiu que você passasse pelo vale. Porque ali no vale é que nós vemos a provisão de Deus. É a segunda pregação que eu passo o dia todo doente antes de pregar. Mas é só pela graça de Deus, de ter me renovado as forças, é que eu vejo que Ele está comigo. Porque se tudo fosse bom, irmãos, quem de nós oraríamos e buscaríamos a Deus? Quem de nós precisaríamos de Deus se tivéssemos tudo? E Ele sabe disso. E é por isso que Ele nos deixa passar pelo vale. Para nós termos dependência dEle, fé e confiança nele, de que Ele está no controle da sua vida e da minha. É Ele que está moldando o seu caráter para ser imitadores de Cristo. E se precisar de passar por muitos nãos, por toda a tribulação, para no final você ter esse peso de glória, Ele vai permitir, sim, para o seu bem e o meu. Diz assim, Salmo 119, 50: Este é o meu consolo no sofrimento, a tua promessa para a minha vida. Hoje em dia a gente quase não ouve pregação sobre as promessas que irão ser cumpridas na segunda volta de Jesus. No reino, no milênio, se fala só de bênçãos materiais e momentâneas, enquanto a maior parte das promessas são espirituais. E é por isso que a maioria, a grande maioria dos novos convertidos, dos novos na fé, que não tiverem esse embasamento bíblico, estão mortos, tristes ou doentes. Porque toda a visão de reino, toda a visão do amor de Deus, da graça de Deus, está voltada para as coisas materiais. E quando verdadeiramente Deus não dá, você diz, não está valendo a pena ser crente. Não está valendo a pena servir a Deus. Deus é mau, Deus é ruim, Deus não me ama. Irmãos, se eu e você aceitamos Jesus e estamos à espera do reino aqui na terra agora, seremos os maiores dos miseráveis. Porque a palavra de Deus nos manda renunciar a si mesmo. A espera daquilo que Deus nos prometeu. Que foram quase todos os hinos que nós louvamos e muitas vezes não deixamos ele entrar no seu coração. Que são as promessas do reino espiritual nos céus e aqui na terra, depois de toda a restauração que Deus vai fazer e que Jesus vai governar. Se nós não tivermos prazer em viver depois a vida eterna, nós seremos os maiores dos miseráveis, infelizes dentro e fora da igreja. Porque aí não há, a gente não entende. Porque o ímpio vive muitas vezes melhor do que nós. E não serve a Deus, não ama a Deus e não obedece a Deus. E aí sim, entender o amor de Deus nesse contexto material
e momentâneo nos fará perder toda a esperança, a bendita esperança daqueles que vão viver face a face com o Rei, na mesa do Cordeiro, na cidade de ouro, onde não haverá tribulação, não haverá tristeza, não haverá dor nem doença. Nós precisamos de crer nessas promessas para vivermos felizes. Como em Romanos 8,18, considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória em que nos será revelada. Quem irá ver o céu? Quem irá conviver com os anjos? A igreja lavada, remida e fiel. É só ela que vai ver a glória. Quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. 2 Timóteo 3, 10, 11. Quem de nós aqui não pode dizer que Deus deu livramento inúmeras vezes? Quantos laços? Irmãos, se o inimigo pudesse fazer tudo o que ele quisesse conosco, não estaria de pé. Mas o Senhor tem livrado, tem cuidado, como aquele menininho louvou aqui. Jesus tem cuidado de nós. E esse amor é real para mim e para você, mesmo ele não fazendo tudo o que você quer no seu tempo. Aleluia. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Tiago 1, 2, 3. Esse eu acho uma das palavras mais difíceis de ser aplicada, porque verdadeiramente motivo de alegria no sofrimento. Não é fácil entender os processos e os planos de Deus. Mas fala para alguém que já passou por muita luta e venceu, se a fé dele não é maior, se o amor dele por Cristo não é maior, se a alegria dele não é maior do que o ímpio, do que aquele que nunca passou provação. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Igreja, todos nós sofremos por situações diferentes. Não é isso que nos diferencia, porque o mundo jaz no maligno e todos teremos aflições. Você sabe o que diferencia um crente vivo, fervoroso, de um crente morto? É como ele reage ao sofrimento e às provas. Como ele reage ao silêncio e ao tempo de Deus. Porque quando passar por todo tipo de provação, é que verá a sua fé é viva ou não. Se serdes fracos durante a tribulação, a sua fé vai ser cada vez mais mirrada, mais frágil você vai ser. E verdadeiramente, olha o que Salmos diz: foi bom para mim ter sido castigado, para que aprendesse os seus decretos. Quando a gente passa por uma rasteira, né? Você fala, poxa, Deus me avisou tantas vezes para não tomar essa decisão. Manda um profeta, manda uma palavra, manda um louvor, até falou no ouvido. E aí quando você sofre, você começa a aprender a ouvir a voz da palavra de Deus. Se a tua palavra
não fosse o meu prazer, o sofrimento já me teria destruído. Salmos. Aquele que não tem a palavra como seu esteio, como a sua bússola, não suporta privações e se revolta. Não é à toa que o Brasil está cheio de desviados, de pessoas que tiveram experiências com Deus. Isso acontece no mundo todo. Pessoas que eram usadas por Deus, eram bênção. Depois você vê as pessoas na sarjeta vivendo pior do que o ímpio, porque não entenderam os processos de sofrimento, de tribulação, a persistência da fé, não souberam esperar no Senhor as promessas se realizarem. Foram insensatos e tolos e perderam até a salvação. Igreja, não vamos deixar isso acontecer comigo nem com você. Vamos saber passar por todo tipo de tribulação e não se prostrar. Vamos ser como esses homens que venceram. Pois os nossos sofrimentos são leves e são momentâneos, mas a promessa do Senhor, a glória de Deus vai ser eterna, irmãos. Eternamente felizes, eternamente satisfeitos, eternamente amando e sendo amado. Será que não vale a pena? Será que não vale a pena? E para finalizar, eu vou falar só mais 2 palavras para a gente ter no coração que isso vai passar, irmãos. Que isso vai passar e nós seremos muitíssimos recompensados se permanecermos fiéis. Diz assim: jamais me esquecerei dos teus ensinamentos, pois é por meio deles que me preservas a minha vida. Salmo 119, 92, 93. A nossa vida é preservada pelos ensinamentos de Deus. Quando a gente permite obedecer a palavra de Deus e não ouvir a nossa carne, nós somos preservados de inúmeros sofrimentos. Mas quando nós fazemos o contrário, o Senhor não pode colocar a mão, porque Ele te deu para mim e para você o livre-arbítrio. E para finalizar, eu vou só ler 1 Pedro 4, 13, 16. E eu queria que essa palavra você meditasse nela, porque aqui é um resumo de toda a pregação e foi o Senhor que deu. Diz assim: mas alegrai-vos no fato de seres participantes dos sofrimentos de Cristo, para que quando a sua glória for revelada, também vos regozijeis com excessiva alegria. Se fois censurados pelo nome de Cristo, felizes sois, porque o Espírito de glória e de Deus repousa sobre vós. Por eles ele é blasfemado, mas por vós ele é glorificado. Mas que nenhum de vós padeça como homicida, ou como ladrão, ou como malfeitor, ou como o que se intromete em assuntos alheios. Porém, se algum homem padece como um cristão, que não se envergonhe, antes glorifique a Deus nisto. Então, se os meus sofrimentos e os seus tem por motivo descumprimento da palavra de Deus, se arrependa, confesse e muda de rota. Mas se os seus sofrimentos, a sua vergonha, a calúnia, tudo que você sofre é por conta de obedecer ao Senhor, glorifique e se alegre nesse sofrimento, porque tu serás recompensado e exaltado
lado no momento certo, assim como Jesus, como Paulo e como João. Aleluia, aleluia. Eu sei que não é fácil sofrer, não é fácil virar a face quando se recebe um tapa, mas é assim que nós seremos verdadeiramente cristãos aonde quer que estejamos. É assim que nós vamos glorificar o nome de Jesus. É assim que nós estaremos na glória, felizes. Porque verdadeiramente, irmãos, Jesus vem buscar uma igreja santificada, lavada, obediente e humilde à palavra de Deus, submissa à vontade do Pai. Mas o Senhor tem bálsamo hoje aqui, para mim e para você. O Senhor tem cura emocional, psíquica, espiritual, física, para a minha vida e a sua, para a gente ser renovado a seguir adiante, olhando para os montes e não para as circunstâncias. Não olhando para a sua própria dor, mas olhando para o Redentor, que vai estar conosco na glória. E eu gostaria que a igreja se levantasse e num ato profético, porque o Senhor ministrou a palavra, o Senhor nos ensinou como passar aqui de cabeça erguida, como viver os processos de dores, de lutas, de perdas, de nãos, de esperas no Senhor. E o Senhor hoje aqui está chamando o seu povo para ser renovado, para ser curado, para ser abençoado, sim. Diante de todo o temor que eu tenho no nome de Jesus, eu sei que Ele quer operar. Ele não chamou eu e você aqui à toa. O Senhor toca meu coração, dizendo que tem coração sangrando hoje aqui, que tem pessoas tristes, desanimadas, abatidas, e verdadeiramente o Senhor diz: traga as suas dores no altar, traga as suas decepções no altar, traga as suas frustrações de pais que não são como o nosso Pai perfeito. Libera essa dor, essa rejeição, essa tristeza. Venha no altar e eu te curarei e sararei. Eu te renovarei hoje, diz o Senhor dos Exércitos. Tu não veio para a terra só para sofrer, tu veio para aprender.